Fala comigo, galera, bem-vindos ao meu canal. Esse daqui é o Fala Comigo Podcast. Eu sou a Raíla, host do podcast, e hoje a gente vai receber um convidado muito especial. Estudou comigo na época da escola, nos conhecemos há muito tempo. Especialista em tráfego pago, em PNL, pai, tem muita coisa para agregar. E hoje a gente vai conversar bastante com o Gabriel Breno. Obrigado por ter me recebido no seu podcast. É um prazer estar aqui, espero que a gente consiga bater um bom papo aí, trazer um conteúdo top pra galera. Vai ser bom demais. Breno, para começar, eu queria que a gente começasse do começo mesmo. Sim. Como que você chegou desde o Breno, que era da época da escola, até chegar agora a pessoa que decidiu que vai trabalhar com tráfego pago e teve sucesso com isso? Velho, eu enxerguei no tráfego pago. Bom, primeiro, eu sempre fui um cara empreendedor, né? Eu já tive vários negócios, já atuei em vários setores, desde agronegócio até... Eu lembro na época da escola, depois que a gente formou, você fez tudo um pouco. Já fui na Rinode também, foi uma grande escola pra mim. Mexi com agro, tive empresa de cobrança, enfim, um monte de coisa. Sou do setor imobiliário também. E o que eu enxerguei, velho, através do tráfego pago? Eu enxergo a mesma coisa que eu enxergo no empreendedorismo, que é o seguinte: tudo se resume à venda, né? Tudo se resume a você trazer demanda para sua empresa e etc. E quando eu vi essa crescente absurda da internet, eu sempre buscando trazer novos clientes e etc. através dos meios tradicionais de marketing, eu comecei a dar mais atenção sobre a parte do tráfego. O tráfego, na realidade, ele pra mim começou ali por volta de 2017, por aí. Foi um cara chamado Érico Rocha que eu vi a primeira vez, não sei se tu conhece Érico Rocha? Não. Ele é o cara do marketing digital. É aqui de Brasília, inclusive. Eu, inclusive, já encontrei ele em alguns lugares, etc. A gente já trocou algumas ideias. Mas ele foi o primeiro cara que me mostrou um pouco sobre o mercado no mundo digital. Uhum. E aí depois eu comecei a estudar sobre as possibilidades. Aí veio e-commerce, veio várias outras paradas, afiliado, etc. E aí quando eu entrei no mercado de afiliado, eu entendi um pouco sobre o tráfego pago, que é você vender infoprodutos através daquilo ali. Uhum. E o tráfego pago, velho, ele é uma ferramenta fantástica. Por quê? Porque você consegue otimizar o seu dinheiro. Você consegue atingir um público muito segmentado com a verba reduzida. É como entregar o panfleto para a pessoa que quer comprar. É isso. Eu falo que, quando eu vou explicar para os meus clientes o que é o tráfego pago, eu sempre falo que o tráfego pago é você mostrar o anúncio certo para a pessoa certa no momento certo. Então, por exemplo, você mostrar um prato de comida para uma pessoa que está no momento de comer, entendeu? E uma pessoa que gosta daquele prato de comida. Então, por exemplo, eu vou vender um churrasco para uma pessoa que gosta de churrasco no momento que ela tá com fome. E isso o tráfego pago proporciona pra gente, entendeu? Tipo assim, é igual quem nunca pesquisou no Google aí uma geladeira, uma parada assim. Qualquer coisa que vá comprar, a gente dá uma olhada primeiro no Google, no OLX, dá e uma aí, olhada no preço. E o que acontece quando você pesquisa no Google? Começa a vir anúncios pra você o tempo todo. Que o algoritmo entendeu que você tá no momento de compra. E aí o gestor de tráfego pago, ele faz isso. Hoje se aproveitar daquilo e... ele pega aquela oportunidade e ele atua naquilo. Hoje eu sou estrategista de marketing, especialista em tráfego pago, entende? Entendi. Então é uma parada mais ampla. Então o tráfego entrou na minha vida como uma possibilidade de otimizar os meus negócios. No caso, como afiliado. Começou como afiliado. Você trabalhou lá onde? Na Hotmart? Vendi vários produtos na Hotmart, depois fui produtor de conteúdos próprios, vendi e-books, etc e tal. Mas quando eu entendi a primeira vez que existia um negócio chamado tráfego pago, e eu dei uma atenção, foi para os meus negócios. Então na linha do tempo eu enxerguei o mercado digital, aí tive ali meus primeiros produtos, meus primeiros contatos como afiliado, vender e-book, etc e tal, e meio que apartei. E aí fui empreender no mundo offline, né? E comecei a ver que hoje em dia uma empresa que não está na internet está morta. Sim. E aí voltei a retomar os estudos em relação a isso daí. Enxerguei no tráfego pago uma oportunidade absurda de você gerar demanda com um preço muito baixo em relação a outras coisas. E aí eu falei, se eu faço isso aqui pra mim, os meus negócios, por que eu não posso fazer pra outras pessoas? E aí eu fui estudar pra caramba e aplicar pra caramba. Hoje já passaram milhares de reais na minha gestão.
e muitos resultados positivos. Claro que de vez em quando a gente comete uns erros lá no começo. Como um trade, né? Principalmente lá no começo a gente dá umas mancadas, mas o bom é que a gente não erra 2 vezes na mesma coisa. Mas assim, eu acho que... Pô, eu errei demais já, cara. Eu já tive pizzaria, já tive Lava Jato, eu tenho agora a empresa de estofado com a Luísa, que é como se fosse Lava Jato parte 2. Sim. Porque o Lava Jato não era tão lucrativo. Sim. Então a gente tinha... Não era muito difícil a água e cara. Então era muito caro lavar os carros. A gente teria que... Pra ficar justo, a gente teria que subir muito o preço. Sim. E como a gente já fazia higienização de couro, estofado, eu falei pra Luísa, eu falei, olha, a higienização de estofado é muito mais lucrativo, o Lava Jato vai matar a gente. É muito ruim de funcionário. Sim. Muito ruim de funcionário. E se a gente ficar só com as higienizações de estofado, a gente consegue fazer, enquanto tá uma demanda que a gente consegue atender, e a lucratividade é muito maior. Muito maior. E nisso a gente aprende demais, cara. Eu acho que é isso, velho, porque às vezes as pessoas me perguntam assim, que é aquela parada, né? Às vezes as pessoas elas veem as pingas que você toma, mas não vê os tombos que você leva. Quem vê close não vê come. É isso. Então às vezes a pessoa vê ali algum sucesso que você teve em alguns empreendimentos, algumas paradas, e eu sempre falo que a idade te protege no empreendedorismo porque você tem tempo pra errar. Uhum. Então eu muito novo eu já tive alguns sucessos, né? Alguns sucessos, e aí as pessoas às vezes te procuram pra te perguntar, tipo a fórmula do sucesso, entendeu? Qual foi a receita que eu vou fazer esse bolo? É isso, mas não tem, velho. Não tem, na real é isso, é você ter um certo nível de feeling, né? É você ter um certo grau de inteligência pra você não errar 2 vezes na mesma parada. Errar rápido, errar pequeno, né? Então eu acho que o empreendedorismo é isso, velho. Vai da experiência e você aprender com a experiência. De vez em quando você para pra pensar. Você tá olhando o mercado, você tá olhando os números, aí você para pra olhar e ver que existe uma outra perspectiva. Então empreender pra mim, na realidade, é parte de você resolver problemas. E quando você resolve problemas e você consegue periodicamente parar pra pensar como você faz pra resolver mais problemas de uma forma melhor, mais lucrativa, mais eficiente, com maior escala, é onde você começa a ter sucesso nessas empreitadas que você faz, entende? Uhum. Então, às vezes as pessoas já me pararam assim pra perguntar algumas coisas quando eu tenho alguns sucessos em algumas paradas. E eu sempre falo que é nesse sentido, você tem que empreender, você tem que meter as caras, você tem que estudar pra caralho, porque no Brasil a gente geralmente vai empreender na cara e na coragem. Uhum. E a gente esquece que tem que estudar também, muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu vejo que... Cara, eu acho que o ambiente da CLT é um ambiente muito de aprendizado. Porra, pra caralho. E nesse último ano eu passei por diversas empresas e foi um ano, assim, de muito aprendizado, um aprendizado rápido, assim, eu realmente não tenho perfil de ficar muito tempo. Uhum. Eu basicamente cumpri uns 3 ou 4 períodos de experiência, foi isso. Mas em cada empresa você vê uma estrutura, uma forma de acontecer e você também tem contato com as equipes, né, no geral, a equipe de vendas. Sim. E eu vi todos os tipos de equipe, vi equipes de vendedores de produtos de 10 mil reais, produtos de 50 mil reais, produtos de 800, 1 milhão, porque nos imóveis a gente encontra isso também. É o produto mais caro da prateleira, é o imóvel. Exato. E quando você vai nesses treinamentos das empresas, às vezes que juntam muitos vendedores para ir a um treinamento, que coloca coffee break, que você vê que foi caro para estar ali. Sim. Um conhecimento muito raso, assim, que é passado ali para os vendedores. Não existe hoje treinamento de alta performance dentro das empresas. É um treinamento muito básico. Semana passada eu dei um treinamento para uma equipe de vendas e passei algumas técnicas que eu considerava básicas. E teve uma que eu inclusive falei, essa técnica aqui é muito famosa, alguém já ouviu falar? E ninguém conhecia. Era o 5W2H. Sim. Que é muito, eu considero muito famoso. Pra mim tá em todo o conteúdo que você vai procurar de vendas, o 5W2H. E você às vezes se depara com equipes, com líderes, com gestores,
que não conhecem algumas aplicações básicas, não conhecem 7 passos da venda, não conhecem 5W2H, não conhecem Não sabe técnicas o que é de um CRM. abordagem, não sabe o que é um CRM, Isso tem aí é gente que o não que sabe o que é um mais implementa. CRM. Tem gente que não sabe fingir um CRM no Excel ou no É. Trello, porque dá pra, se você não tem dinheiro para ter um CRM, saiba, se Excel, você souber Trello. mexer em planilha ou no Trello, você consegue fazer um CRM bem Bem feito. estruturado. Eu trabalhei numa empresa que Bitrix 24. Bitrix 24 eu nunca Ou usei. você pode usar o próprio WhatsApp, entendeu? WhatsApp pra você Verdade. fazer o mínimo. Não, isso é muito doido. Fazer porque um grupo, eu tenho grupos Mas pra me isso é organizar. Eu tenho grupos pra me É organizar. isso. Você sabe que eu atendo muito negócio local, né? Uhum. Hoje menos, hoje eu tô mais com artistas, infoprodutores. Mas eu já atendi muito negócio local. E é muito doido, velho, porque às vezes o cara te contrata pra colocar um dinheiro em tráfego. E aí tem duas coisas. Primeiro, o cara não gera bom conteúdo, geralmente. Que metade do sucesso do tráfego tá... Eu diria que até mais do que a metade do sucesso do tráfego tá num bom conteúdo que você faz. É como se você dissesse, vem cá comer um bolo na minha loja, e chega na sua loja, ah não, o bolo ainda não tá pronto. Entendeu? A sua prateleira não tá bem apresentável. Então, querendo ou não, hoje qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento, ela faz um tráfego básico, né? Hoje os especialistas em tráfego, eles atuam muito mais na parte de traqueamento, na parte de remarketing, na parte de conversão. Explica pra gente o que é traqueamento, remarketing Traqueamento. e conversão. Vamos fingir isso. que a galera não sabe de nada, porque pode ser que alguém não saiba. Então, traqueamento é basicamente você fazer um mapa da jornada daquele teu cliente. Saber por onde ele vai, como é o tipo de comportamento dele. Uhum. E você trazer análise de dados. Porque muito do que um gestor de tráfego faz é analisar dados. Ele solta uma campanha, aquela campanha traz uma determinada quantidade de alcance, Sim. aquele alcance te traz vários números. Número de clique, percentual de retenção, e etc e tal. Então quando você faz um traqueamento, você fazer quase que a curadoria desses dados. Entendi. Então, por exemplo, se eu tenho um anúncio que está lá rodando e eu tenho uma baixa taxa de clique naquele anúncio, Uhum. aquilo ali já me indica um comportamento muito provável. Provavelmente esse criativo não está atrativo. Uhum. Não está atrativo para o cara tomar a decisão de fazer aquele clique. Uhum. Então eu tenho um criativo que está tendo um baixo índice de retenção, um vídeo com baixo índice de retenção. Aquele criativo não está magnético. Entendi. Entendeu? Por exemplo, eu tenho muita gente que entra no site e não clica no comprar. Aí tem algumas possibilidades. Talvez o site está demorando muito para carregar. Talvez aquele pixel não esteja bem instalado. Aí eu vou ter que explicar de novo o que é pixel. Pixel é um X9, tá? Pixel é aquele que fala para a plataforma do Meta tudo que você está fazendo. Entendi. Então ele fala tudo pra ti. Ele sabe da tua vida. Uhum. Ele vai explicando para a plataforma do Meta. Então traqueamento é isso, é você fazer realmente esse rastreamento. A gente fala traquear, né? Traquear os dados. É você rastrear os dados, como é que está sendo o comportamento, e com base naquilo ali você toma decisões. Entendi. Muda um criativo, muda um público, muda segmentação, faz remarketing, encurta o vídeo. Aí, N possibilidades. A genialidade do gestor de tráfego tá exatamente aí. Cara, eu posso falar um nome polêmico, Sim, claro. mas que eu acho que arrasa no tráfego pago Sim. das coisas que faz. Pablo Marçal. Ele entende como o jogo funciona. Eu eu já ouvi alguns podcasts dele falando, mas eu já vi uma vez um vídeo assim, tem esse no YouTube, né? Dia com fulano. Aí eu fui ver o do Marcos Paulo. Gênio. E realmente Pra mim é gênio. ele assim faz. O cara que filma ele fala 1000 opções. Por exemplo, isso daqui é pra você que quer crescer, sair da casa dos seus pais, isso aqui é pra você que quer ser uma mulher independente, que quer sair debaixo da asa do teu marido, isso aqui é pra você que quer mudar a vida da sua família, que quer dar alguma coisa de verdade, isso aqui é pra você. Eu sei que ele ficou, tipo assim, uns 5 minutos falando isso aqui é pra você e, tipo, tentando intuir o máximo de opções possível, porque o radical do vídeo o curso é esse e os provavelmente... CTA. A Chamada CTA. pra ação. Não, mas a CTA fica no final do vídeo, certo?
Depende, provavelmente, a grande maioria sim. Mas pode vir no início. Você pode pegar um vídeo do Marçal falando assim, eu vou te explicar aqui por que no final desse vídeo você precisa clicar aqui e fazer sua inscrição. Isso já é uma CTA. É uma antecipação da CTA. Entendeu? Que ele vai falar assim, eu vou te explicar aqui agora por que você quer, que você no final desse vídeo tem que clicar aqui e entrar para dentro da comunidade. E aí ele explica rapidamente aquela dor, explica que ele tem um caminho para resolver a dor, e aí no final ele fala, clica aqui agora, corre, vai lá. É uma CTA. Entendeu? O Marçal, velho, é muito doido porque o Marçal, ele entendeu como o jogo da internet funciona. Por que ele entendeu como o jogo da internet funciona? Porque ele entende sobre pessoas. Ele entende sobre o comportamento de pessoas. Então, quando você entende sobre o comportamento de pessoas, você começa a entender aquilo que eu falei, que mais da metade da efetividade de uma campanha de tráfego pago na internet está no criativo. Então é muito diferente ele virar e falar bem assim, eu sei que você tá com a vida estagnada e você precisa agora desbloquear os traumas do seu passado. É muito diferente ele fazer esse tipo de copy para ele falar assim, eu sei que você deve ter entre 25 e 30 anos e deve morar em Brasília. Ou então ele vira e fala assim, você é de Brasília aí que tem entre 25 e 30 anos. Aí ele solta a copy. A partir do momento que ele faz isso, ele não tá falando para as pessoas. Ele tá falando com a pessoa. Entendeu? Então, tanto é que se você olha o detalhe da copy do Marçal, ele tem essa finesse, digamos assim. Ele entendeu como é que é. Porque no tráfego pago, como eu disse, a gente consegue traquear todo o comportamento do nosso cliente, mas a gente também consegue segmentar. Então eu consigo rodar uma campanha que um criativo eu quero que rode somente naquela localidade para uma faixa etária de pessoas que tem só iPhone. Só vai aparecer para aquela localidade, para uma faixa etária de pessoas que tem iPhone. Aí eu quero cair só do iPhone 14 para cima, porque são pessoas de maior poder aquisitivo, provavelmente. Eu quero que rode só para mulheres que tem iPhone 14 para cima, que tem acima de 45 anos, mais de 45, menos de 60, e que tenham esse tipo de interesse, emagrecimento, etc, etc, etc. E aí eu rodo um anúncio muito bem direcionado, ou seja, é aquela tríade que eu falei lá no começo. É o anúncio certo, para a pessoa certa e no momento certo. Entendeu? Essa estratégia de tráfego pago, eu acho ela muito impressionante e eu acho muito interessante como dá para conectar tudo, vamos dizer. Eu já vi anúncio até em Movit. Sim. Sabe? São os anúncios pelo Google. Chegou num patamar que qualquer aplicativo que você abrir, ele vai ter anúncio. Vai ter um anúncio ali do seu interesse. O único lugar que aparece anúncio que não é do meu interesse são aqueles joguinhos. Ah, não, ali é... Aí só tem sempre um anúncio de um outro jogo. Gestores de tráfego, eu sei que vocês ganham dinheiro com isso, mas pelo amor de Deus, dá uma diminuída na mão aí. Pra joguinho é difícil, velho. Caraca, quando eu quero desconectar eu vou jogar, entendeu? Aí chega lá, é anúncio. Às vezes eu vou pegar uma recompensa, aí eu tenho que ficar 120 segundos, 2 minutos assistindo. Pra eu pegar minha recompensa, velho, pelo amor de Deus, isso é desumano, tem que dar uma maneirada nessa mão. Não, é por isso que eu tô jogando PlayStation agora. Porque não dá, velho, você tá louco. Monopoly, a gente adora jogar Monopoly. É isso. Mas é muito doido porque hoje em dia, velho, você entende o porquê que os caras fazem muito dinheiro com o digital. Até hoje fazem. No passado era um oceano azul gigantesco, hoje ainda é um oceano azul. O que significa ser um oceano azul? Não tá sendo deslumbrado, não tá sendo desbravado ali, né? O oceano vermelho aí vem do conceito do livro, né? O oceano azul. O oceano azul é aquele que tem poucos tubarões que estão em pouca guerra entre si. Entendi. Então o oceano vermelho é aquele oceano que já teve muita guerra, muito sangue já rolou, já se degladiaram. Então é um mercado de big players, né? Eu não sei se você mas sabe, ao mesmo eu já tempo operei um tempo na Bolsa de Valores como trader. Eu também operei. E tem um termo que é o big players, que são os tubarões, sim. Os que comandam. E eu vejo isso na Bolsa de Valores também. Eu acho que apesar de hoje muita gente estar indo para a Bolsa, hoje no Brasil não tem tanta gente assim, mas cresceu muito consideravelmente depois que veio Natália Arcuri, Primo Rico, enfim, todo esse pessoal da internet.
Reports Trader, todo esse Vou pessoal. comprar esse croissant aqui agora fazendo uma operação. Vou pagar meu croissant e café. Aí atraiu Gênio. muita gente pro mercado, Gênio. muita gente, mas eu vejo que foi como ser corretor de imóveis também. Muita gente entrou só achando que ia do nada ganhar 100 mil reais, mas só que na verdade tem toda muita coisa acontece por trás, principalmente no mercado da Bolsa de Valores, porque os big players, eles comandam e eles dominam, e eu vejo que eles não se preocupam com a concorrência e não se preocupam com quando ela vai chegar. Não, porque ninguém tá virando o atacado, todo mundo sempre é varejo, sempre é varejo e sempre é varejo. É isso. Existe uma parada que eu acredito muito, e até por isso que o movimento das bets aí tá muito forte, é que o brasileiro, mais fortemente, eu acho que o ser humano já tem isso, mas o brasileiro ele tem muito forte isso. Ele sempre tá buscando uma oportunidade de renda fácil. Entendeu? Com essa moda das inteligências artificiais, etc e tal, o que tem de nego vendendo? Inteligência artificial aí para resolver o problema de Deus e o mundo em 2 ou 3 passos é absurdo. Então toda vez que vem uma onda, como por exemplo a Bolsa de Valores, aí vem a onda do marketing de afiliados, aí vem a onda do e-commerce, aí depois vem a onda imobiliária, aí depois vem a onda de novo do trade, aí vem a onda das inteligências artificiais, e assim vai. O mercado ele vai se renovando. Sempre tem uma oportunidade do momento, entende? E essas oportunidades muitas vezes são válidas. Eu conheço gente que ganhou muito dinheiro. Oxe, eu estudei com bolsa de valores. Eu ganhei dinheiro com a Bolsa de Valores. Também. Eu ganhei uma época, uma grana considerável, velho. E assim, no saldo, tá? Não foi que eu ganhei e depois perdi tudo, não. No saldo eu ainda fiquei com uma grana considerável. Só que depois eu tive essa necessidade de querer empreender, etc e tal, porque você fica na frente vendo gráfico, fazendo análise gráfica, e candle subindo, candle descendo, aí faz projeção de Fibonacci, faz isso, faz aquilo outro, análise combinatória, meu Deus do céu. Aí eu senti essa vontade de empreender. E também o mundo do trade é muito solitário, é só você e o computador. Muito. Não tem muita interação. O da gestão de tráfego, do marketing digital, por vezes também é muito. Mas tem reunião com o cliente, ainda tem essa questão. Ainda tem isso. O do trade não. O do trade é você e o computador. E clicou na hora certa para entrar, clicou na hora certa para sair, e é isso. Acabou. Você acha que o tráfego pago se conecta de alguma forma com a PNL? Você consegue usar por exemplo, usar a PNL para melhorar a sua estratégia com o tráfego pago? Eu acho que a PNL é programação neurolinguística, né? Para quem não entende, não sabe o termo. A programação neurolinguística ela é muito mais para você setar uma maneira de pensar, um mindset de como você vai enxergar as coisas que acontecem na sua vida, a sua auto-percepção de si mesmo e etc. Eu acho que o PNL ele é muito importante para o profissional que vai estar atuando. Por vezes, principalmente quando a gente está no começo e a gente não tem ainda muita confiança no que a gente está fazendo, a gente fica muito receoso. Plataforma, quem entra na plataforma de gerenciador de anúncios a primeira vez, por exemplo, ele fica meio tipo, caraca, que universo é esse? Que tanto de botão é esse? Tipo a Bolsa de Valores. Tipo o primeiro dia na Bolsa de Valores. Só que o da Bolsa ainda é mais simples, porque você tem uma barra lateral ali, um pouco compra, fácil vende, de entender. acabou. Você vai para os indicativos, é que fica complicado. Os indicadores, né? Aí fica complicado. Mas assim, logo no começo você fica muito inseguro. Fazer besteira. Entendeu? Será que eu vou fazer Será que eu faço essa operação? Não, mas assim, no gerenciador de anúncios também você fica com essa insegurança. Porque você olha lá e fala assim, puta, eu vou gastar o dinheiro desse maluco errado e se não der retorno? E se não vier ninguém? Pô, o cara tá me pagando pra eu trazer resultado pra ele. E ele tá me pagando porque eu fui nele e eu falei que ia fazer. E eu falei que ia trazer resultado. Então o que acontece? Eu acho que a PNL entra muito nisso pra você entender qual é a sua real capacidade, como você realmente se enxerga em relação àquilo ali e a sua capacidade de fazer acontecer. Porque também é uma busca pela perfeição, de que você vai realmente, na primeira vez que você vai errar,
Na segunda vez você vai errar, na terceira vez você vai errar, e é assim que é. A busca pela perfeição, ela tem que ser constante, mas a perfeição não existe. Uma busca. É uma busca. É uma busca, não é um achado. Nunca será achado, é só uma busca. O ponto principal é esse, é porque é uma busca pela perfeição. Você tem que buscar excelência. Uma coisa que eu falo pra Luiz é morte ao perfeccionismo. É isso. Eu falo, vou fazer isso lá, mas desse jeito não é melhor. Morte ao perfeccionismo. Vamos fazer do jeito que tá. Vamos fazer agora, mas vamos fazer. Feito é melhor que perfeito. É isso. Tem um autor que fala exatamente essa frase aí, que perfeição é morte. Então, eu acho que quem acha tem dúvida. Eu tenho as minhas convicções de que a PNL ela é muito importante para tratar o profissional. A pessoa em si, como se enxergar, a confiança dela, etc. Porque também, falta de confiança, ela se resolve com o resultado. Então, se você tem resultado, reiteradas vezes, você começa a ter confiança naquilo ali que você está fazendo. Você olha e faz uma vez, aí deu certo. Fez a outra vez, deu certo. Fez a terceira vez, deu certo. Aí você começa a tirar aquela parada do tipo, eu acho que eu sei fazer essa parada aqui. O problema é só quando a pessoa deixa o sabotador falar e vem aquela... Eu vejo muitas pessoas que até estão indo bem, mas não... Aquela crise do merecimento... Igual a pessoa que tá no relacionamento que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, aí de repente terminei. Mas o que aconteceu? E a pessoa não tem um motivo plausível. Basicamente, o motivo da pessoa é eu destruir o meu relacionamento até acabar com ele, porque eu não queria mais estar naquele relacionamento maravilhoso. Isso é muito doido, porque isso pra dinheiro é a mesma coisa. Sim, pra dinheiro é a mesma coisa. Um cara que inclusive me deve. E eu nunca vou cobrar ele não me deve mais, mas... Cara, já tá devendo mais 1000 pessoas na mesma lapada. Eu quero ser empreendedor. Nunca trabalha. Como pode dizer, tem um sonho, sim, mas não tem aquela pegada da realização. Eu vejo isso muito acontecendo também atualmente. Às vezes as pessoas realmente querem muito fazer, conseguem, tipo, tudo, investimento e tal. Mas aí quando você vai ver... Não era uma pessoa tão disposta. Velho, porque um saco de sonho vale 50 centavos. Não, se for o sonho do mercado, da padaria, vale mais. R$6. Mas, porra, um saco de sonho, um saco de ideias, não vale porra nenhuma, velho. Todo dia alguém tem uma ideia, velho. Todo dia alguém tem uma puta ideia revolucionária. É tipo assim, você acha que ninguém teve a ideia de criar uma rede social, tipo, fodida depois do Orkut? Não, vou criar uma outra rede social. E quantos fizeram grandes redes sociais? Um Snapchat, um Facebook? Quantos fizeram? Porque entre o sonhar e o realizar existe uma trajetória muito árdua. Muito árdua. É tipo assim, é uma construção diária. E se você fizer todo santo dia, não tem garantia de que vai dar certo. É muito louco. Porque se você parar pra pensar, eu vou fazer um paralelo com empreender. A sua única possibilidade de sair do estado que você tá, se você for pobre, é empreendendo e trabalhando pra caralho. Uhum. Certo? Então você tem que tomar risco. Porque se você não tomar risco, se você se mantiver onde você tá, você vai continuar onde você tá. Uhum. Certo? Naturalmente. Então assim, ancorado nisso, as pessoas às vezes falam assim, tem que arrumar um jeito de ganhar um dinheiro, fazer uma parada. Ela tem uma ideia, que ela viu uma outra pessoa fazendo, que ela teve sei lá, da onde veio essa ideia. Só que toda ideia é válida, desde que ela seja bem executada. Porque... Ou executada com uma pessoa que tem coragem de corrigir. É isso. É isso. A boa execução, ela passa pelo processo de correção. É tipo, uma vez eu vi um corte no podcast de um cara que eu sigo e admiro pra caralho, o Ícaro de Carvalho. Ele é muito foda. Já viu o Magrinho? Um de óculos assim e tal. Não, então não conheço não. É copyright. Foda pra caralho. Ele fundou o Novo Mercado, caralho. E aí ele tava no podcast do JJ e ele pegou e falou assim, às vezes o cara vira pra mim e fala assim, Ícaro, eu tenho um sonho. E eu respondo pra ele, foda-se, me mostra o plano. Porque no fim é isso. O sonho. Beleza, tá, e aí o plano? Qual é o plano? Porque o sonho, velho, é muito simples, você entende?
Cara, isso tá em Provérbios, que um povo sem profecia está perdido. Profecia significa palavra lançada à frente. Sim. Eu não sou a pessoa mais organizada do mundo. Eu não sou aquela pessoa que sabe que tem aquela agenda maravilhosa. Mas eu tenho um pequeno poder de realização nas coisas. E eu considero meu poder pequeno, porque eu acho que poderia ser maior se eu fosse mais organizada. Sim. Mas eu sou excessivamente criativa. Sim. Geralmente pessoa muito criativa não é tão organizada e vice-versa. E eu sempre tenho as coisas que eu ponho na minha cabeça, as minhas missões. Eu falo, olha, eu já aprendi, porque ficar botando milhões de coisas pra fazer, uma coisa pra cada dia, se você for decidir, pelo menos eu sou assim, se eu for decidir todo dia, qual é a minha grande missão de hoje? Todo o resto dos meus compromissos do dia eu ignoro pra colocar essa grande missão, entendeu? Sim. Então eu coloco agora na semana, as 3 grandes missões da semana. E eu organizo aquilo e faço. Só que nas minhas grandes missões eu coloco problemas, geralmente, que eu não estava resolvendo e que eu quero muito resolver. E nisso as coisas vão naturalmente acontecendo, porque eu me obrigo a dar pequenos passos. E eu me obrigo a visualizar aquilo de alguma forma. Por exemplo, essa semana eu vou organizar, vou entrar em contato com pelo menos de 50 a 100 clientes para falar sobre higienização de estofado. Vou fazer algumas artes no Canva de outros trabalhos que eu faço também. E vou divulgar meu trabalho como corretora para um proprietário. São 3 missões. Sim. Mas nisso eu já andei um pouquinho em todos os aspectos da minha vida. Suas três grandes vitórias, né? E é nessa coragem de tomar atitude que às vezes a gente tem um reflexo para tomar uma atitude rápida. Por exemplo, o Lava Jato foi muito rápido mesmo. Eu tinha uma câmera, aí eu vendi a câmera, e aí com o dinheiro que eu vendi a câmera, eu abri o Lava Jato, porque eu ia comprar o anel de noivado da Luísa. Uhum. Eu ia pedir a Luísa em casamento. Sim. Só que aí eu pensei, não, mas eu vou pegar esse dinheiro e vou gastar tudo com o anel? Não, e se eu abrir um negócio com esse dinheiro e comprar o anel parcelado com o dinheiro do negócio? Pô, mas isso é um empreendedorismo raiz, na veia. Será que eu consigo? Aí que negócio que eu consigo abrir com tão pouco dinheiro? Porque um anel de noivado não é tão caro assim, a ponto de você conseguir abrir um McDonald's, né? Pelo menos o que eu dei não foi. Mas aí eu falei, não, vamos ver aqui. Coincidentemente eu abri o OLX e fui olhando. Eu falei, não, deixa eu ver, eu abri um Lava Jato. Acho que o Lava Jato dá com esse dinheiro. Deixa eu ver aqui o que tem pra arrendar. Botei lá, Lava Jato pra arrendar. Tinha um Lava Jato do lado da minha casa, eu fui a pé. Caraca, velho. Eu fui a pé, cheguei lá, liguei pro cara na hora, foi tudo no mesmo dia. E em uma semana esse Lava Jato foi aberto. No mesmo dia. Aí eu falei com o cara falou, não, beleza. Eu liguei pra um amigo meu e falei, mano, é o seguinte, bora abrir um Lava Jato, entendeu? Tu vai me ajudar, vai ser eu, você, Luísa, que não sei o que, a gente perdeu um funcionário, pá. Juntamos, fizemos todo o esquema, botei o dinheiro. Na semana seguinte a gente tava começando. E como que a gente atraiu os clientes se a gente não tinha cliente? Eu falei, vamos lavar o meu carro e vamos esperar, porque eu acho que enquanto a gente lava meu carro, aparece o próximo. E enquanto a gente lava o próximo, aparece o próximo. Aí você vai botando o pé e Deus vai botando no chão. É isso. E até hoje nós recebemos mensagens de pessoas reclamando que nós não temos mais Lava Jato, que nós somos o melhor Lava Jato da região e que é uma pena que a gente parou de mexer com lavagem É de isso, carro. velho. Enquanto você tava falando, eu tava refletindo algumas coisas aqui. E você falou da parada da organização, né? Eu sempre tive um problema com essa parada de agenda. Até que um dia essa chave virou na minha cabeça e eu entendi o que a agenda pode fazer por mim. O que a agenda pode me trazer clareza. Porque quando você tem muita coisa pra fazer, toca alguns projetos ao mesmo tempo, às vezes você meio que perde o time de como é que você precisa fazer com que as coisas andem. Que cada projeto ele tá andando, independentemente se tu tá fazendo ou não, o tempo tá passando por aquele projeto. Uhum. Certo? Então você tem que ter um timing para fazer. Eu acho que o mais importante no mundo empresarial, tirando a vontade, é o timing. É você enxergar o contexto e você agir no timing certo. Enquanto você estava falando isso, eu fiquei pensando como é que eu cheguei hoje na minha organização de agenda.
E é muito simples, porque hoje eu tenho uma parada que qualquer pessoa que me pergunte assim, caraca, eu tô sem saber como eu faço pra me organizar, pá. Eu falo assim, quer que eu te dê uma aula em 10 segundos, o que é gestão no tempo? Quero. Gestão no tempo é o seguinte, lista tudo que você tem que fazer. Depois você fala o que você tem que fazer primeiro. É isso que você vai fazer pra você gerenciar seu tempo. Tenho que fazer tudo isso. O que eu tenho que fazer primeiro? É isso. Então, beleza. É na ordem que eu tenho que fazer. E algumas coisas de gestão do tempo são óbvias. Por exemplo, uma coisa que vamos lá, uma emergência é uma emergência, ela interrompe tudo. Agora, uma urgência é uma coisa que era importante e você não fez. Isso é sempre bom de deixar claro. Se aquilo é urgente, é porque você não fez quando era importante. Era importante, você deixou então, pra lá. cara, se tem uma emergência, faça, mas começa das coisas que são importantes para não virar uma urgência. É uma urgência. Porque a urgência, ela atrapalha o funcionamento das coisas. Atrapalha demais o funcionamento das coisas. E uma coisa que eu pequei muito durante a minha vida, eu sou muito afobada. Sim. Às vezes eu queria um resultado muito rápido para as coisas. Sim. E eu tive uma dificuldade de me aceitar. De aceitar que, cara, olha, eu tenho 26 anos. E eu dei o meu melhor até agora. Beleza, tem muita gente que pode ser melhor que eu em alguns sentidos. Mas em compensação, eu tive momentos, virtudes, aprendizados que nenhuma outra pessoa tem. Sua bagagem, né? Sua história, né? Acho que hoje em dia também com o mundo virtual, eu tenho fugido muito do Instagram, então eu não tenho vivido muitos momentos de autocomparação. Mas enquanto eu estou vendo muito Instagram, eu me comparo muito. Pô, pra caramba. Eu trabalho muito forte no Instagram, porque hoje é onde eu atuo, né? Então eu sei como ele é complexo, porque o Instagram é a rede social da vaidade. Tem um cara que chama André Diamant, que eu estudei sobre um conceito que ele fez sobre o sexy canvas. Ele fala sobre a comparação dos 7 pecados capitais com as marcas. Em resumo, ele te ensina como transformar a sua marca numa marca eletrizante. E aí ele faz esse comparativo das marcas que cada uma traz. Entendi. Então você pega o McDonald's e ele traz a gula e a preguiça. Por causa do fast food. Uhum. Porque você tem preguiça de você fazer uma comida e tal, comprar no mercado, depois preparar, não sei o quê. Então ele junta isso. E as empresas que mais têm sucesso no mundo são aquelas que acumulam, na tese dele, a maior quantidade possível de pecados capitais numa única tese. Então você pega um Airbnb, você tem uma tese. Você pega uma Netflix, você tem outra tese. Você pega um McDonald's, você tem outra tese. Você pega um Facebook. E no Instagram, por exemplo, eu lembro muito claramente ele falando sobre a vaidade. O Instagram é a rede social da vaidade, pô. Onde tudo tem que ser instagramável. Existiu até essa palavra que a gente criou, instagramável. Uhum. Que é algo que seja bonito para ser postado no feed. Então, essa parada da autocomparação é muito doida quando você vai para as redes sociais, que até é uma brincadeira que eu faço, que é o seguinte. Antigamente você tinha uma comparação com o pessoal da sua rua, do seu bairro, no máximo teus primos. Hoje em dia tu se compara com todo o restante da humanidade, pô. Hoje tu tá se comparando com o filho do Will Smith. Lopes. Com o filho do Will Smith, entendeu? Tu tá se comparando com um moleque que tem 17 anos e fez no primeiro lançamento dele R$1 milhão e no segundo fez 15 milhões de reais. Aí esse é o nível de comparação. Isso fica dando um vislumbre, né, na cabeça das pessoas, como posso explicar melhor? Mas dá uma ilusão, uma falsa ilusão da vida, eu acho. Com certeza. Porque querendo ou não, eu acho que existe, assim, não é nenhuma monarquia social, mas eu acho que a sociedade ainda é dividida dessa forma. São algumas poucas famílias que são nobres, etc, etc. Mas é óbvio que os nobres, eles têm muito mais visualizações. Então parece que eles são muitos. E eles andam uns com os outros, então parece que todos eles... Que todo mundo se conhece, só você que não conhece eles. O conceito de audiência é sempre um para muitos. Sempre é um para muitos. Entendeu? Então, existe realmente essa questão. Até porque
para que uma pessoa seja considerada um outlier, fora da curva, não fora da linha, ele precisa ter uma série de pessoas em quantidade e volume que o validem como um outlier. Uhum. Ele precisa ter resultados muito distantes daquela grande maioria. Uhum. Ele precisa ter comportamentos muito distantes, ele precisa ter uma vida muito distante. Quando a gente olha nas redes sociais, cada pessoa que está lá, ou pelo menos a grande maioria, está buscando se colocar nesse papel. Está buscando se colocar a sua melhor versão. Até porque ninguém quer mostrar suas fragilidades, ninguém quer mostrar as paradas ruins da sua vida, etc e tal. Então, quando a gente fala da rede social ser a rede social da vaidade do Instagram, eu concordo muito com isso. E mesmo agora tendo essa parada de vamos humanizar o Instagram, vamos mostrar a vida como ela é, pra mim ainda continua sendo uma maneira de manobrar a situação para que a vaidade se prevaleça. Eu acho A vida que a como ela é, os vaidade... meus perrengues como eles são, mas na minha vida é perfeita também. Eu acho que a vaidade é justificada pela humildade em muitas situações. Pelo quê? Humildade. Eu acho que a vaidade é justificada pela humildade. A pessoa é vaidosa, mas ela justifica isso dizendo que na verdade ela está sendo humilde de alguma forma. É? Eu vejo isso acontecendo em diversas situações, assim. A vaidade é só uma vontade humana de ser autossuficiente. Porque com o Instagram é a rede social da vaidade. A vaidade, ela faz com que você queira que as pessoas pensem e que você também queira se convencer de que você consegue tudo só, de que você não precisa de mais nada além de si mesmo para conseguir aquela situação. Por isso que pessoas muito vaidosas, orgulhosas, tendem a não conseguir pedir ajuda, justamente porque admitir que não é suficiente ou que não consegue sozinho é uma dor muito grande para quem tem a vaidade como, vamos dizer, o pecado que te domina. Eu acho que cada um de nós tem um pecado que domina a gente. A vaidade, ela tem essa questão. Sim. Quando a Eva ela come o fruto, ela fala que quer ser poderosa, assim, realmente quer ter os poderes de Deus. Então, o ser humano, ele tem essa vontade. A gente quer ir pro espaço, a gente quer resolver milhões de coisas, a gente quer voar de foguete, a gente quer andar de Tesla, mas eu vejo que, eu estava até ouvindo isso no podcast, que às vezes a sociedade está repleta de pessoas arrogantes e inseguras, ao invés de humildes e confiantes. E aí fica pessoas muito vaidosas e muito inseguras que vão gerando aquele movimento que nunca para, e é isso que na verdade dá o verdadeiro movimento do mercado. Porque se as pessoas não fossem sensíveis a isso, não existiria tráfego pago. E aí você fez um link corretíssimo, porque você falou sobre o Pablo Marçal. Uhum. E aí você entende que todo esse pensamento que a gente está fazendo aqui agora, antropológico, sociológico, filosófico até, ele se resume a entender como as pessoas funcionam. Uhum. E o Pablo Marçal, ele entende como as pessoas funcionam. Então você pega um cara desse, com um estrategista igual o Marcos Paulo por trás, pra mim é um gênio do marketing. Não é do tráfego. Ele é do marketing, ele é marqueteiro por Não, completo. mas ele é muito bom de lançamento, o bicho é bom. Ele é realmente muito bom. Aí você pega esse cara que entende muito de pessoas, com um cara que entende muito sobre marketing, velho, aí faz o que faz, entendeu? Aí você vê uma explosão absurda, igual o Marçal teve de repercussão nacional, para se colocar como prefeito de São Paulo, para colocar como presidenciável. Então você pega o melhor dos dois mundos. Você pega um cara que entende muito de pessoas, um cara que consegue canalizar e potencializar, porque o tráfego e o marketing digital como um todo, ele é um potencializador de tudo isso que a gente já faz no offline. E eu vejo que a estratégia é muito... O estrategista de tráfego pago, não só o estrategista do tráfego, mas também do conteúdo, da edição do conteúdo. Eu já recebi conteúdo do Marçal dos dois tipos, já mesmo vídeo, mesmo corte, só que mudava a trilha sonora, um botava ele meio tipo, pá, vilão, e o outro botava ele herói, entendeu? Vamos dizer. E era exatamente o mesmo corte, mas só que, cara, teve um que dava vontade de tu ficar contra ele, e um outro que dava vontade de você ficar a favor dele. Com certeza. E eu gosto disso também, que ele vai pros dois lados, ele não tá nem aí. Ele
o marqueteiro do Donald Trump já falava que não existe marketing negativo, né? E o Marçal pegou isso muito forte para ele, de forma que ele não importa se as pessoas, num primeiro momento, gostam ou odeiam ele. Importa que as pessoas conheçam. Depois ele converte do jeito que ele precisa. Palavras dele. Então, essa estratégia que você está falando nada mais é do que o trabalho que um copywriter, um estrategista faz por trás, que é criar narrativa. E o marketing negativo, como é que ele vai existir se na verdade a ideia do marketing é só chamar a sua atenção para você conhecer, ou seja, independente de qualquer marketing Acabou. que você fizer, se você conseguir conhecer, mas aí, se vai incitar o desejo de compra, aí é uma outra coisa, mas, cara, eu tava vendo como surgiu a propaganda, né? E foi porque Freud trocava cartas com o sobrinho dele, que morava nos Estados Unidos, só que Freud, né, era da Europa, e explicava pro sobrinho dele as teorias dele. Ia contando. E o sobrinho dele já tinha falado pra ele escrever livro e tal, aí Freud não quis. Aí o sobrinho dele falou, quer saber? Meu tio é burro mesmo, eu vou vender isso aqui pras empresas. Pegou as teorias de Freud e, em vez de só vender livros ou ensinar as pessoas, ele começou a formular propaganda. Sim. Na época eu não falava propaganda porque o nazismo estava em alta e as propagandas do nazismo na Alemanha chamavam propaganda, então eles não usavam esse termo. Mas era uma propaganda ainda assim. E ele começou a usar a teoria da libido de Freud. Sim. Uma ótima ideia, um ótimo exemplo da teoria da libido de Freud é a propaganda da cerveja. Sim. Que é sempre uma mulher da cor da garrafa de 600, uma morena daquela corzinha bem bonita. E tinha uma propaganda antigamente, eu acho que eu devia ter uns 10 anos, mas que era escorrendo a gota como se fosse um suor pela cintura dessa morena na propaganda, na praia linda, e descendo aquele suorzinho assim. Quando chegava na bunda dela, pá, vinha a cerveja e descendo a mesma gotinha na cerveja. Teoria da libido de Freud, você não pode ter a morena, mas você pode ter a cerveja, que é a mesma coisa que a morena, mas em proporções menores. É porque cria uma assimilação, né? Uma correlação. Minha namorada, ela é da área da psicologia e eu tô quase me formando em psicologia por tabela, porque a gente estuda muito juntos e conversa muito juntos. E a gente entende essa parte da correlação, do reforçamento positivo, do reforçamento negativo, como ele se dá, quais os padrões de implementação. E quando você começa a entender sobre a psicologia humana, e aí você traz para o mercado digital, que as pessoas não entendem que o mercado digital ele nada mais é do que uma ferramenta, um meio, uma possibilidade de você acessar a pessoa. Mas você sempre vai estar falando para a pessoa. Então, se você entende de pessoa e você entende como é que você configura, digamos assim, aquela ferramenta para alcançar o seu objetivo, você consegue ter sucesso. Porque quando você entende mercado digital, nada mais é do que você trazer o maior número de audiência e depois você ir lapidando aquela audiência. É o conceito do funil. Tudo se resume a um funil de vendas. Onde exatamente nessa figura, um funil de vendas, onde lá no topo você tem uma grande quantidade de pessoas, que você capta a atenção dessas pessoas e você vai lapidando para que essas pessoas no final façam a ação que você deseja. Lá no finalzinho do funil, seja uma compra, seja ela se inscrever no seu canal, seja qualquer coisa que seja. E existe até um conceito chamado AIDA, que é para exemplificar esse funil, que o A é de atenção, e aí você desce o funil, você desperta interesse naquela galera, desce mais o funil, você desperta desejo, e lá na ponta você gera o sentimento de ação, ou seja, atenção, interesse, desejo e ação. Então, se você pega esse conceito do AIDA e você aplica de forma inteligente para aquele objetivo que você está buscando, é a fórmula perfeita para você ter sucesso. Porque a internet ela é uma ferramenta fantástica. Você vai otimizar os teus gastos, otimizar os teus custos de investimento e você tem uma percepção de dados muito foda. O tráfego pago para qualquer negócio?
Eu acredito que ele pode ser para qualquer negócio. Mesmo que em pequenas proporções de investimento. É porque quando a gente pensa em tráfego pago, a primeira parada que vem é um tráfego de conversão. Uhum. E existe tráfego de conversão e existe tráfego de branding. Então, às vezes, o tráfego pago é para você trazer notoriedade para aquela marca, robustez para aquela marca. Por exemplo, propaganda da Petrobras faz com que necessariamente o cara assistiu a propaganda da Petrobras, ele vai abastecer o carro dele naquele momento? Não. Não. Mas quando você fica no inconsciente coletivo, Sim. você gera brand naquela marca. Uhum. Então, um posto BR, e aí tem um posto Ipiranga, por exemplo, ele gera para você uma similaridade. Ou seja, você olha para aquele posto e você fala assim, inconscientemente isso, tá? Confiável. Confiável. Mesma coisa num posto que não tem marca nenhuma, você fica achando que a gasolina ali tá adulterada. Sim. Então, o tráfego pago, ele é para qualquer negócio? É. O que não é para qualquer negócio é necessariamente um tráfego de conversão. Ou seja, um tráfego que necessariamente ele vai começar captando um lead. Lead é uma pessoa interessada ou que vai se interessar. E aí, logo em seguida, ele já vai tomar uma ação. Ele vai passar por toda uma trajetória e no final ele vai tomar uma ação desejada, né? Comprar um produto, assinar... Fechar ali, né? fazer um fechamento. Então, o tráfego pago, ele vem para potencializar qualquer tipo de negócio. Aí é onde vem um ponto crucial. A gente está na era das inteligências artificiais. E eu acredito piamente que o gestor de tráfego ele vai ser substituído por um IA. Por quê? Porque se o gestor de tráfego ele sabe só apertar botão, a IA vai substituir ele. Ou tu acha que daqui a pouco a gente não vai pegar o celular aqui e falar o inteligência artificial do Meta, que hoje é o do Facebook, é o Llama, né? Ô Llama, sobe uma campanha pra mim aqui, eu quero esse perfil de público e esse aqui é o criativo, sobe a campanha aí. E ela vai otimizar muito melhor do que a maioria dos gestores de tráfego. Daqui 2 anos eu acho que isso vai ser uma realidade. Então, aonde que vai estar o profissional? Vai ser um estrategista de marketing, ele vai pensar o comportamento por um todo, que vai desde a confecção do criativo, da estrutura de tráfego, da otimização de remarketing, do traqueamento, de como aqueles dados estão chegando para você, o que você vai fazer com base naqueles dados, até você gerar uma oferta, até você saber fazer recuperação, ou seja, todo o trajeto, esse aí vai demorar muito para a inteligência artificial fazer. Agora, o cara que só aperta o botão, esse cara, infelizmente, ele tá muito fadado a ter que se prostituir no mercado. Vai ser substituído, né? Ele vai ter que se prostituir no preço, digamos assim, porque ele vai ser um profissional que não vai ter tanta escassez. E é sempre aquela dualidade. Você é pago pelo problema que você resolve e a raridade que existe de pessoas como você no mercado. Então, se você é muito raro e você resolve muito problema, você vai ser muito bem pago. Se você tem pouca raridade e você não resolve muito problema, você vai ser muito mal pago. Entendeu? Vou dar um exemplo simples. É verdade. Antigamente, quando tinha muito pedreiro, pedreiro era barato. Qualquer um entrava para virar pedreiro. Hoje em dia, pedreiro começou a virar raro pedreiro. Já ficou difícil. Ninguém mais quer ser pedreiro, velho. Todo mundo quer ser técnico de informática, fazer tecnologia da informação. Desculpa, galera do TI. Eu falei errado. É isso, pô. Mas é isso, a realidade é essa. Então, assim, acaba que o cara é muito rapidamente substituído no mercado. Então, tráfego pago, para qualquer negócio, ele pode ser usado. Ele é um potencializador. Até porque todo negócio precisa vender. Se eu sou uma pessoa que estou querendo começar com tráfego pago, tem um amigo que eu vi que ele cresceu com tráfego pago ali na internet, tô querendo começar. O que eu faço? Por onde eu começo, Breno? Como gestor? Como gestor, o que você indica para uma pessoa que está querendo ser profissional, que quer prestar esse serviço de tráfego pago para as outras pessoas? Bom, eu começaria estudando gratuitamente pelo YouTube. Hoje existem 2 ferramentas para o gestor de tráfego antes dele botar a mãozinha no bolso aqui, ó, e comprar qualquer curso. Tem 2 ferramentas que para mim resolvem muita coisa do gestor de tráfego. 80%. 80% do gestor de tráfego. YouTube /Google, tá? Que é da mesma
do mesmo guarda-chuva, YouTube/Google e ChatGPT. O ChatGPT, se você fizer a pergunta certa, ele vai te dar muitas respostas excelentes. ChatGPT é ótimo. E a Gemini também, eu acho ela muito boa, É. do Google, muito boa. É. E ela tem uma resposta bem básica. Então, assim, se você quer começar por esse caminho, estuda gratuitamente pelo YouTube. Faz pergunta pro ChatGPT para tirar dúvida. Usa a inteligência artificial como se fosse um professor para tirar a tua dúvida. Tu viu um vídeo no YouTube, tu tem a opção de caçar a dúvida no próprio YouTube, no próprio Google, ou tu vai lá na IA e pergunta para ela. Esse é o primeiro passo, tá? Só que tem um problema que é muito perigoso aí. Geralmente, o gestor de tráfego que vai começar, ele acha que ele nunca está pronto para começar. Então ele quer jogar informação. Só que tem um passo 2 que ele é mais importante do que o passo 1, que é ele começar a prestar serviço para alguém. Ele precisa começar. É, a diferença entre o aprendedor e o fazedor. Ele precisa começar. O aprendedor fica aprendendo. É isso. Eu sou uma eterna aprendedora de música. Não sei se você lembra, na época da escola eu tocava piano, ainda toco até hoje. Sim. Você pode ver que eu nunca ganhei nenhum dinheiro tocando piano e eu toco muito bem. Eu também tocava. Mas... Também nunca ganhei você dinheiro com jogava sax, né? Você não tocava sax? Não, sax, clarinete. Clarinete é meu instrumento de formação, né? Clarinete, sax, flauta, trompete. Você é todo do sopro, né? Do sopro. Do fôlego. Nunca aí, ganhei dinheiro com isso. Já toquei agora, em 3 orquestras, nunca ganhei dinheiro com isso. Nessas coisas que eu sempre fiz, o fazedor, que faz as coisas. Sempre saí pra tirar foto de rolê. Às vezes a pessoa falava, ô velho, tira umas fotos minhas e tal, que não sei o que. Beleza, eu ia tirar. Hoje eu ganho dinheiro fazendo foto, fazendo vídeo. Arte no Canva, pô. Eu ganho dinheiro. E outra, eu não sabia fazer, tá? A primeira vez que eu fiz um serviço de arte no Canva pago, o cara olhou pra mim, eu tava querendo vender eu fui lavar meu carro no Lava Jato. Sim. O dono tava lá, eu falei, não, deixa eu ver lá como é que Aí eu vi o Instagram deles, não, deixa eu lá vender pra ver se eu consigo vender alguma coisa de fotografia, filmagem, não custa nada, né? Sim. Aí, pá, que não sei o que, vamos fazer seu Instagram. No final ele não precisava naquele momento, mas precisava muito de arte animada, porque era Dia das Mães já naquela semana. E aí ele falou, sabe fazer arte animada? Eu não sabia, mas obviamente eu disse, sei. Eu tô precisando de uma arte animada pro Dia das Mães, também tô precisando atualizar o meu folder que eu já tenho daqui e tal. Você faz? Eu faço, sim. Faço. Aí ele, beleza, tá bom, vou te mandar amanhã. E aí na hora que eu entrei no meu carro, eu já botei no YouTube como fazer arte animada no Canva, deixei meu celular aqui do lado e fui até em casa aprendendo a fazer arte animada. Cheguei em casa e fiz a arte animada. Executa. É isso. Então o caminho para um gestor de tráfego começar, velho, é isso. Você precisa estudar um pouco. Você precisa estudar um pouco. Não adianta você querer fazer besteira na conta alheia se você não tem um conhecimento básico. Mas esse conhecimento básico não precisa de um curso, velho. Aí eu vou fazer uma publi gratuita, tá? Pedro Sobral. Depois dá um salve, tá? Toda terça-feira. Aula gratuita, velho, no canal do Pedro Sobral. Então, assim, só que tem que ser... Você tem que assistir ao vivo, porque depois de uma semana sai do canal, tá? Óbvio. Que ele vende lá na plataforma dele. Ele não é bobo, gente. Não é bobo. Então, mas toda terça-feira tem aula pra caralho lá. E no YouTube tem muita aula, velho. Muita aula boa. Você precisa saber filtrar. E você precisa começar. Agora vem a pergunta que já tá na cabeça do pessoal, inclusive no meu TikTok tem várias caixinhas de perguntas sobre isso, que tá respondendo a pergunta que é a seguinte: os melhores nichos para começar com gestão de tráfego. Primeira coisa, irmão, negócio local, e eu iria para o nicho de delivery. É muito simples de você fazer. É muito fácil. Você tem um retorno imediato. O cliente começa a chegar a demanda para ele. Então você pega um restaurantezinho, uma lanchonete que vende hambúrguer, uma pizzaria, uma pastelaria que seja, uma confeitaria, e você traz uma estratégia de tráfego pago para ele, no outro dia ele começa a ter cliente chegando através daquilo que você está fazendo. Muito rápido, né? E você consegue cobrar barato. O cobrar barato, eu sou totalmente contra a galera que fala que deveria trabalhar de graça, tá? Eu não acho que deveria trabalhar de graça, porque primeiro... Ninguém trabalha de graça, só Deus. Primeiro que você acaba não dando o devido valor, porque você não está recebendo. Você acaba tendo uma perspectiva de que você não está sendo remunerado, então tu não tem muito afinco, geralmente, para isso. E o cliente também
não dá muita importância. Então você precisa dessa pressão real de que você está sendo pago para aquilo ali. Mas você pode cobrar barato. Você não precisa cobrar R$1.500 igual eu cobro para qualquer negócio local. Você pode cobrar R$500. O cara te cobra 500, você cobra R$500, o cara coloca ali mais R$30 por dia de tráfego. Pronto, você já iniciou. E você consegue muito facilmente. Então, eu iria para negócio local, delivery. Outro, clínica de estética. Muito bom, retorno muito bom. Já iria para um segundo passo. Mulherada aí, ó, agitando na depilação a laser. É isso. Essas lojas que vendem produtos femininos é absurdo, Sex tá? shop eu acho que também deve ter um retorno muito bom. O problema do sex shop é diretrizes do Facebook. Então tem que aprender a fazer o marketing. Mas se tu souber fazer, também é excelente, tá? Então eu iria para negócios locais. Então eu comecei com negócios locais também. Depois fui para artistas, infoprodutores, etc. Mas negócio local é maravilhoso. Então o cara quer começar no tráfego pago, velho, estuda um pouco, tem uma base mínima e vai pro campo. Porque senão você vai ter uma obesidade de informação. E quanto mais você estuda, mais você fala assim, caraca, eu ainda não sei fazer isso, eu ainda não sei fazer aquilo, eu ainda não sei fazer aquela parada. Depois disso aí, foi pro campo, aí sim você entra para um curso bom. Entra para uma comunidade Sobral de tráfego, entra para um novo mercado, entendeu? Ou então compra meu curso se já estiver disponível, vai lá, compra, pesquisa, entendeu? Kairos, é isso, você vai achar. Então assim, aí depois disso você entra num curso, entra numa comunidade, por quê? Porque aquilo ali vai te trazer o conhecimento completo. Vai te trazer aí você vai a metodologia como um todo. Aí você vai aperfeiçoando. Então se o cara começar com gestão de tráfego, faria por esse caminho. Agora, finalizando assim, caminhando já pro final aqui do podcast, quero só perguntar uma coisa que eu acho muito importante. Que habilidade comportamental que você acha que te trouxe aqui? Que habilidade sua comportamental que você olha e pensa, não foi o dinheiro, não é uma coisa material, é uma habilidade natural sua que você sempre sente que foi o que te ajudou a se destacar nesse sentido? Quando as pessoas perguntam isso aí, eu fico pensando também, e eu já perguntei pra mim mesmo em vários momentos, o que é que me faz ter essa busca, né, pela excelência. E eu acho que eu sou um cara muito inquieto. Acho não, porque quem acha tem dúvida, eu sei disso. Eu sou um cara muito inquieto. E o empreendedor, ele parece que tem um bichinho dentro dele assim, ó, ele começa a ver uma parada, uma possibilidade de negócio, ele começa a querer fomentar aquilo ali. Então existe essa inquietude, essa insatisfação positiva, que foi uma característica que me trouxe muito para qualquer lugar de sucesso que eu galguei. Então a parada da inquietude de você querer mais, querer melhor, querer fazer e se provar para si próprio, até onde que eu posso ir, qual é a minha capacidade máxima, o que eu posso realizar. Isso é uma característica que eu acho que é muito forte. E eu também me considero um cara muito curioso. Muito curioso. Tem uma característica minha que é o seguinte, se eu tiver uma dúvida, isso desde sempre, tá galera, não é agora com IA, desde sempre, desde que eu era muito pequeno. E eu acho que tem muito relação com o Manual do Mundo ali, Iberê Tenório me causou essa curiosidade pra caralho. Qualquer dúvida que eu tiver, na hora eu paro e vou pesquisar sobre o assunto. Na hora. Eu tiro a dúvida no mesmo instante que eu tenho aquela dúvida. Pintou uma dúvida, eu fiquei com dúvida, qualquer coisa, eu paro e vou pesquisar sobre o assunto. Então eu nunca fico com aquilo ali na cabeça, meio que deixo de lado. Então essa inquietude gera determinado tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento é buscar conhecer sobre o assunto. Quando você busca conhecer sobre o assunto, você começa a ver oportunidades. Aí daí já abre um leque, você faz assim, vá! O leque você abre. Aí tu fica, meu Deus, leque era só uma varetinha aqui na minha mão. Isso. Então essa inquietude é muito doida. E é de muito perfil, é muito perfil. Tem gente que é totalmente com outro perfil. Não, eu sou um perfil completamente diferente. Eu sou uma pessoa muito melancólica, eu sou exageradamente melancólica. Sim. Eu sou muito fácil de ficar o dia inteiro triste lá, ai meu Deus, sofrendo. Mas eu sou muito intuitiva. E o que me faz mover é a minha intuição. Sim. Eu não sou aquela pessoa agoniada, ai meu Deus, eu preciso tomar uma atitude. Não, mas eu, tem as minhas coisas que me deixam inquieta, que eu olho assim e penso, não, eu não aceito a vida dessa forma, isso aqui precisa melhorar.
isso daqui precisa melhorar, ou não, eu posso sim melhorar a minha renda mensal, o que eu posso fazer? Às vezes se eu fizer melhorar 1% por dia, assim, eu consigo melhorar, quando eu for ver no meu mês foi 30%. Sim. Porque 1 mais 1, né, vai dando 30. E eu sou uma pessoa muito intuitiva, então as coisas vão aparecendo na minha cabeça e eu não tendo a lutar contra elas. Eu tendo a aceitar elas. O Lava Jato, a abertura do Lava Jato foi assim. Casar com a Luísa foi assim. Trabalhar na maioria das empresas que eu trabalhei foi assim. Foi o que me deu a experiência. Trabalhar no mercado financeiro. E mandar mensagem pra você pra gravar o podcast. Sim. Foi uma coisa que eu simplesmente pensei, cara, seria ótimo gravar podcast com alguém que fala sobre tráfego pago. Gente, isso vai ser ótimo. Do nada veio na minha cabeça. É isso. Do nada veio na minha cabeça e aí eu fui. É o que me faz tomar atitude, não é uma inquietação. É só uma intuição que eu me deixo levar por ela. Tem coisa que você precisa fazer assim, ó. 1, 2, 3, vou. 1, 2, 3 e vai. Coragem e toma. Atitudes e decisões que são convexas, você precisa fazer. O que é uma atitude convexa, tá? Atitude convexa é isso aqui, ó. Ó, assim. O que acontece? Se isso aqui der ruim, o que acontece? Nada, eu vou ficar do mesmo jeito. Uhum. E se der bom? Eu vou ter um crescimento fodido. Essa daí, você não pode perder tempo, cara. É o mínimo viável, você vai, faz e etc. E acabou. Atitudes côncavas, ou seja, se der ruim, a queda é muito forte, essas você tem que parar para tomar um determinado raciocínio. Pensa no pior cenário que pode acontecer. Depois que você pensar no pior cenário que pode acontecer, você pensa o que eu vou fazer se esse pior cenário acontecer. Essa aí você pensa um pouco mais com calma. A outra, se você tem uma intuição e você olha que o pior que pode acontecer é se manter geralmente do jeito que você tá, você precisa ir pra frente. Com Entendeu? certeza. A vida é feita de... É um conjunto de coragens. Na verdade, eu vejo que o que muda a gente de lugar é um conjunto de coragens. São pequenos momentos de coragem somados que quando você vê deram um grande resultado. Porque você só precisa de 1 minuto de coragem. Porque depois você passa do minuto de coragem, aquilo já virou sua obrigação. É muito rápido. O tempo que você tá com medo pro tempo que você já tá completamente comprometido com aquilo. É muito rápido a transição assim. Você tá ali com medo, oh, meu Deus, tá bom, vou fazer. Quando você já fez, pronto, já era. Você já tem o primeiro cliente. O tal do sucesso também é a mesma coisa. Ele é um empilhamento de mini resultados. Exato, um empilhamento. Também uma coisa que eu posso falar que é atividade física. É um empilhamento de realmente mini resultados. Às vezes as pessoas falam, você é magra de ruim. Eu não lembro se você tava no dia do 9º ano que eu falei que ia parar de comer açúcar. Não lembro. Tu lembra que teve uma vez no 9º ano que a Natália levou um pudim? Natália Lages? Sim. Então, foi nesse dia que a Natália levou o pudim, foi no dia que eu ia parar de comer açúcar. Mas eu comi o pudim da Natália porque ela pediu muito. Mas enfim, comi esse açúcar, mas aí do dia seguinte pra frente realmente não comi nada de açúcar. Fiquei 1 ano sem comer açúcar. Hoje eu como açúcar normalmente, não normalmente, né? Mas se eu tiver vontade eu como, mas eu não tenho vontade, geralmente. Sim. E eu levo a atividade física como uma coisa importante pra minha performance. Um estilo de vida. É importante pra minha performance, pra minha produtividade, pra eu me sentir bem. E um estudo que fizeram recentemente, sabe o que foi? Nos Estados Unidos existem mais de 2 milhões de milionários. Agora, pessoas que têm os 6 quadradinhos na barriga... Six-packs, né? Os six-packs tem menos de 20 mil pessoas. Só que, enfim, tem os questionamentos, porque se você for ver a comunidade de fisiculturistas, já é maior. Mas só que você vê que não tem ali 100 mil pessoas, vamos dizer, né? Que botou os fisiculturistas também. 100 mil pessoas têm os six-packs e 2 milhões de pessoas têm 1 milhão. Então, é muito mais fácil você conseguir R$1 milhão do que você conseguir cuidar do seu corpo tendo recursos. Pô, mas pra caralho. Porque o corpo ele é ingrato, né? Eu não acho meu corpo ingrato, meu corpo é muito grato. O corpo em alta performance, ele é ingrato, velho. Porque o que acontece? Six-pack. Se você não tem uma boa genética, você consegue alcançar o six-pack. Mas se você der mole, você perde. Normal. A alimentação agora, você não pode dar mole. Agora a grana, se você chega a um certo patamar de dinheiro,
Você chega a um certo patamar de dinheiro Ele rende que sozinho. dificilmente você vai voltar a ficar pobre, só se você for muito burro. E geralmente, se você chegou naquele patamar de dinheiro que você construiu, é porque você não é tão burro assim. É. Então, por isso que eu falo que é mais fácil você ficar rico e se manter rico do que você chegar num shape foda E se manter no shape foda. Entendeu? É muito difícil. É por esse aspecto. Então, assim, eu concordo plenamente com isso. Eu comecei há, deixa eu ver, 2 anos? No Réveillon de 2023 para 2024, eu estava com 25 quilos a mais que eu tô hoje. E é muito doido, porque... Caraca, velho. Muito peso. E assim, é muito doido, porque eu simplesmente comecei a mudar determinados hábitos. Inconscientemente, muito por influência da minha mulher. Que ela é mais saudável, etc e tal. E ela já cuida do corpo dela, etc. Tem um corpo lindo. E muito por influência dela. E por conviver com ela, etc. Vou comer uma salada em vez de um McDonald's Exato. hoje. Comecei a comer determinadas coisas. Apesar que a gente gosta de McDonald's também, mas isso faz vezes. Antes era uma regra ter um McDonald's. Então, muito por influência dela, eu comecei a mudar esses comportamentos. E quando eu fui me pesar de novo, eu já tava, tipo, uns 12 quilos a menos. Sem fazer dietas, nada. Só convivendo com a pessoa. Só com a convivendo com os hábitos educação dela. alimentar. Não, mas não foi consciente. Foi conviver com os hábitos dela. Comer o que ela comia. Porque eu tava com ela, então eu comia o que ela comia. Isso pra vocês verem que Muito o ambiente molda mais do que o DNA. Olha o que o ambiente não é capaz de fazer. Muito. E isso eu vejo muito nos casais. Eu e a Luísa temos hábitos saudáveis e eu sou muito mais saudável que a Luísa. Eu não deixo entrar algumas coisas lá em casa. Sim. Eu não deixo. Nutella, eu sempre compro da pequena, que é pra durar só o período da TPM. Passou a TPM, não precisa de Nutella. Nem precisava na TPM, mas eu entendo que é muito prazeroso. Eu também gosto de uma Nutelinha na TPM. Mas... Eu também, até fora da TPM. Ah, seu safado. Mas passou o período da TPM, não precisa de Nutella. Aí, às vezes a gente tá no mercado, a Luísa, vamos comprar tal coisa, tal biscoito. Aí eu olho pra ela e falo, amor, esse biscoito não vai deixar a sua bunda mais bonita. Nem a minha. Tá ligado? Ele não vai deixar a bunda de nenhuma de nós duas mais bonita. Agora, 1 quilo de frango, eu vou te contar o que ele vai fazer com a gente. Ele vai ajudar muito. 5 quilos de arroz vai te ajudar. Eu acho que é muito também do que você é capaz de botar dentro da sua casa. Não só na questão de alimentos, mas tudo. Questão profissional. Quem eu vejo que cresceu profissionalmente? Quem anda com gente que cresce profissionalmente. Como que eu comecei a trabalhar e me encontrar, tipo, começar a gerar cada vez mais receita? Porque eu vejo que eu não sou como a maioria dos meus amigos, que tem uma profissão. Eu tenho, tipo, várias ocupações e à medida que o tempo vai passando, algumas crescem mais que outras em determinadas situações, mas eu não tenho interesse em abandonar nenhuma delas. Sim. Porque eu me sinto bem assim, eu não gosto de ser só uma coisa, eu gosto de ser muita coisa. Sim. Eu sou tipo um Megazord. Sim. E nisso, a gente junta esse tanto de coisa que a gente tem pra fazer com as pessoas que estão ao nosso redor e você vai vendo o que você consegue fazer ou não com aquelas pessoas. Às vezes você tá realmente na meta, eu quero meter o shape. Mas, quando você vai ver as mesmas pessoas que você sempre tá ali com elas, é impossível meter o shape com elas. É difícil, Ou você quer ser empreendedor. Só que você tá ali no meio de um monte de gente que fala de meu tio faliu, minha avó faliu, meu não sei o que tal, deu merda. Não, todo mundo fala que o melhor é você fazer concurso ou você arrumar um emprego que você vai ficar 20 anos na empresa pra eles ficarem com medo de te demitir. E nisso você não vai conseguindo tomar aquela atitude. É a mesma coisa, amigos, se você quer emagrecer e você só anda com gente que pede iFood, cara, é muito difícil, velho. Você andar todo dia. Uma coisa é você ver a pessoa de vez em quando. Pô, eu tenho um exemplo muito forte que passei por isso também. Parar de beber, pô. Como é que você para de beber? E eu parei de beber por um período. Conscientemente falei, velho, eu vou dar um time de beber. Pô, como é que tu para de beber se tu tá, tipo, o tempo inteiro com a galera que só bebe só se vê pra beber. Eu também tava bebendo muito quando eu tava encontrando com a galera que só se vê pra beber. Não tem como, velho. Então, assim, é muito doido, porque é bíblico e ao mesmo tempo eu encontro nos melhores livros aí, que é
Me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu é. Você é a média das 5 pessoas com isso. que você convive. Isso é muito verdade, porque... E aí você falou sobre o negócio da Luísa, né? Uhum. Eu acho que essa é a decisão mais importante que a gente tem, porque se nós somos a média das pessoas que nós mais andamos, a pessoa que a gente mais anda É a pessoa que você vai casar. é a pessoa que você vai casar. Ela tem uma influência que eu acho que ela tem peso 3 perto das outras, entendeu? Ah, eu acho que é... Não, o peso da Luísa, eu não consigo nem mensurar, porque qualquer coisa que ela fizer vai me influenciar. A gente tá sempre juntas, a gente mora juntas e a gente compartilha muito a vida. E eu já tô casada, né, de papel passado, e no casamento eu acredito nisso, que o casamento não é pra você voltar, é pra você resolver aquilo. E eu vejo que os casais têm que se preocupar com essa imposição de limite. Eu tive que impor muitos limites comportamentais pra Luísa, principalmente com relação à alimentação. A Luísa, ela tinha muitos vícios alimentares. Açúcar, gordura. Cara, quando eu comecei a namorar com a Luísa, eu juro pra vocês, 6 horas da manhã, antes de ir pra faculdade, a Luísa tava comendo, fritando um hambúrguer no óleo, com bacon, tá? Colocando no pão com ketchup e maionese, tomando Coca-Cola. É muito Ela só não era acima do peso, mas só que, tipo, a alimentação dela era uma merda. Hoje o café da manhã dela foi uma fruta. É. Então, a gente também tem que saber olhar pro seu cônjuge, pro seu namorado e falar, olha, o que a gente quer pra nossa vida? A gente quer só andar com essa galera e ficar só gastando dinheiro todo final de semana, ou a gente quer viajar pra tal lugar? A gente quer ficar só ganhando peso, daqui a pouco se olhar ver um boi e uma vaca, ou ter uma qualidade de vida tranquila, ter disposição e ir melhorando, você me desejar, eu te desejar, e as coisas ficarem boas. Porque a quantidade de casal que eu vejo hoje, que eu conheço, que eu não sou tão próxima, porque eu acabo que não consigo andar com essas pessoas, mas que o dinheiro que eles têm é só pra comer fast food, dogão, hambúrguer que não é nem artesanal, é aquele hambúrguer fino. Sim. É assim, demasiado mesmo. É porque é a diferença entre união e unidade, né? Eu acho que grande parte dos casais que tem esse perfil, eles no máximo estão em união. Mas a unidade é você entender que você não está num barco e a pessoa está no outro barco, os dois estão indo em direção a um lugar comum. É que vocês estão no mesmo barco. É que é um barco só. Então o problema da Luísa vira o seu vira o da Luísa. Não é que, na realidade não é nem que o seu é seu e da Luísa, é que é o problema de vocês. É tudo nosso, é tudo nosso. nosso. Porque acaba que tudo é nosso agora. Porque acaba que afeta, tudo que a Luísa faz, tudo que você faz, afeta como um todo os dois. Por mais que cada um tenha a sua individualidade, acaba que, se você tem esse conceito de unidade, que vocês são um, as coisas fluem muito diferente. É, entendeu? eu e a Luísa, desde quando a gente namorava, porque eu tinha visto... Primeira coisa que eu sempre percebi que eu amava muito ela. Sabe, eu não sei explicar, mas eu sempre olhei pra Luísa de um jeito que eu já namorei antes e tal, me apaixonei verdadeiramente, mas com a Luísa foi uma coisa diferente. Eu sei como é. Eu olhei assim e pensei, cara, essa daí, eu cheguei à conclusão que ela podia fazer qualquer merda. Eu não ia largar ela. Eu cheguei a essa conclusão, eu percebi, vai, não importa o que ela erre, eu continuo querendo ficar com ela, cara. Isso nunca eu tive antes. Sim. E aí eu vi que ela era muito irresponsável com o dinheiro. Sim. Sabe, ela não podia ter dinheiro, que ela só queria gastar tudo e foda-se. E aí eu falei, amor, agora a gente não vai mais deixar isso daí acontecer assim. Agora o dinheiro é nosso dinheiro. A gente vai botar tudo numa conta juntas e a gente vai usar o dinheiro juntas, quando a gente tava namorando, antes da gente ficar noivo. Ela falou, você tem certeza? Eu sou meio irresponsável, exatamente por isso. Porque eu preciso ser responsável agora, porque quando eu casar com você e eu tiver que pagar um aluguel, eu não vou poder, eu não vou ter orçamento pra tua irresponsabilidade. Sim. Então vamos aprender agora. E aí isso foi uma coisa que ajudou muito a gente ir se unindo, porque a partir daí as nossas decisões eram todas juntas. O que a gente vai comprar, o que a gente vai fazer, a gente tem dinheiro pra isso. E nisso eu também fui me afastando de muitas situações. Hoje em dia, eu posso falar, eu não tenho amigo. Eu tenho amigos que são meus amigos da Luísa, são amigos do casal. Sim. Eu tenho os amigos do casal. E todos os meus amigos que ainda têm contato comigo e que
nós nos damos bem, são amigos da Luísa também. Quem queria só ser meu amigo e cortar a Luísa, não é meu amigo mais, entendeu? Sim. E nisso a gente não ia, foi se juntando cada vez mais e se embaraçando de uma forma que hoje em dia a gente já tem uma linguagem própria, que a gente já sabe qual que é a nossa linguagem, qual que é o nosso desenvolvimento. A gente rapidinho capta, por exemplo, a gente vai e encontra com um amigo, que a gente já não encontrava há mais ou menos um mês. Troca uma ideia, pá, não sei o que, passou ali umas 2, 3 horinhas com aquele amigo, matou a saudade e foi embora. Chega em casa, a gente se olha e parece que uma começa a falar o que a outra ia falar. De falar, cara, você viu que ele só tá reclamando igual era há um mês? Vi, pois é, velho, por isso que a gente não encontra com fulano, velho. Toda vez é assim, sempre uma história triste e tal. Pô, a gente querendo falar de papo de crescimento e a pessoa só justificando as merdas dela. Pô, mó paia, né? E a gente concorda com isso, eu vejo que a gente concorda. Eu sei como é que é. Eu tenho essa parada também com minha namorada, de você chegar e quase que vira um inconsciente dos dois. Quase que é a mesma consciência ali. Por mais que a gente tenha nossas individualidades, nossos pensamentos ali distintos em alguns aspectos, mas no todo, no amplo, a gente pensa muito parecido. Até por isso que a gente tá junto, né? Porque a gente tem um pensamento complementar e congruente também entre nós dois. Então eu sei exatamente como é que é isso. É muito doido mesmo. E é uma sorte, né, velho? É uma sorte você achar uma pessoa que das inúmeras possibilidades, dos inúmeros filtros sociais que poderiam aparecer, você ainda achar uma pessoa que, no fim das contas, você gosta dela e ela gosta de você. É muito raro. E o negócio é que os dois têm que escolher se comunicar. Você tem muita certo. dificuldade de comunicação. E uma das coisas que eu sempre falei pra ela, você tem que escolher comunicar comigo pra dar certo. E eu precisei escolher ter paciência com o processo dela de comunicação. E é sempre isso, a gente sempre tem que escolher amar o outro. É uma eterna escolha amar você mais um pouco para que a gente consiga passar por isso e viver uma fase melhor depois. Aí vem um outro problema. Os dois têm que ter paciência um com o outro de novo, e vai indo, e vai indo. Sim. É uma resiliência, assim, que nunca acaba. É bom demais, né, velho? Assim, crescer. Eu tô crescendo muito com a Luísa. Assim, já tive empresa com milhares, com várias pessoas, empresas que já fiz muito dinheiro em menos tempo. Que, cara, no final não deu certo por conta de irresponsabilidades. E é muito triste dizer isso, eu não quero culpar as outras pessoas, mas eu fui responsável de ter escolhido sócios que não eram tão bons, que não eram prudentes, e no final eu sofri com a imprudência dos meus sócios. E hoje eu tenho um negócio que não é tão escalável como os outros, porque os outros eram mais escaláveis, não é tão lucrativo, não é tão chamativo, e é um negócio que dá certo, que tá crescendo estavelmente, e só porque é com ela. É isso. O negócio de higienização de estofado tá me dando mais sossego e resolvendo mais as minhas contas do que o Lava Jato ou a pizzaria. Empresa é feita de pessoas, né? Empresa é feita de pessoas, então as pessoas certas, nos locais certos, com as motivações certas, fazem uma empresa poder alcançar objetivos incríveis. Se você tem a pessoa certa fazendo a atividade certa e dando a motivação certa para ela fazer, com o tempo apropriado, você consegue construir muita coisa. Essa é a grande magia de quem gere pessoas, de quem administra. Saber combinar, equipe. né? Saber combinar tudo isso. Isso aí. Breno, fala pra galera aí suas redes sociais, se você tiver algum merchan, algum curso, alguma coisa pra vender, venda agora. Lá no meu Instagram vai estar lá, Gabriel Breno. Se você achar um cara lindo, é esse aí mesmo. E se tiver algum curso disponível, alguma plataforma que esteja com algum curso meu, vai estar lá no link da minha bio. E se precisar de alguma coisa de tráfego pago, estrategista de marketing para a sua empresa, pode entrar em contato comigo. A minha agência vai ser muito atenciosa com você e vai estar louco para estar te trazendo resultados e escalar esse negócio. Fechou?
Isso daí, muito obrigada, galera. Obrigada por terem ficado até o final do podcast. Esse aqui é o nosso episódio de estreia, beleza? Mas vão vir muitos outros por aí. Eu conto com a presença de vocês em vários outros. Meu nome é Raíla Pinheiro Batista. Fala comigo. Eu vou deixar aqui as minhas redes sociais na descrição. Se você precisar de qualquer solução com relação à oratória, é só falar comigo. Mano, eu fiz uma mentoria de oratória pra um cara.